Selic a 15% parece bom, né? Mas eu vou te mostrar porque isso pode enterrar o teu dinheiro na renda fixa. Hoje você vai entender por que a Selic tão alta é péssima para o país e para você. Como a renda fixa vira armadilha nesses cenários, mas caminhos inteligentes existem fora da renda fixa para proteger e multiplicar teu patrimônio. E no final ainda vou te mostrar uma simulação que pode abrir os teus olhos. A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia. É como se fosse uma régua que determina ali qual o valor mínimo que você vai pagar quando tome dinheiro emprestado, seja como empresa, seja ali no seu cartão de crédito ou então num financiamento que você faz. E aqui vem um ponto importante: sempre que a taxa Selic ela chega nos níveis que ela está hoje, ali por volta de 15%, o Brasil historicamente estava em crise. Nos anos 90, por exemplo, a gente teve juros absurdos. Mesmo com a criação do Plano Real, naquela época a inflação do Brasil era muito elevada. E mais recentemente, ali por volta de 2014, 2016, o Brasil ele alcançou uma taxa de juros de 14,25%. E isso representava que o Brasil ali estava num momento de crise fiscal, política e econômica. Ou seja, sempre que a Selic ela teve alta, isso nunca foi um sinal de prosperidade, e sim um sinal de emergência. E o reflexo atual não é diferente. A inflação ela vem pressionando a economia, deixando o custo dos empréstimos muito mais caro, sufocando empresas e também o povo em si. Por isso que quando você vê ali uma Selic em 15%, você não deveria comemorar, e sim ligar o alerta vermelho. Cada vez que a Selic sobe, isso causa um efeito dominó. Aí o crédito fica muito mais caro, as empresas param de investir porque o crédito está mais caro, e consequentemente os investidores não colocam dinheiro nas empresas porque não vale a pena tomar tanto risco se tem uma renda fixa ali pagando 15% ao ano. É como se a Selic fosse um freio de mão puxado na estrada. O carro até se movimenta, mas uma hora ele vai parar. E a Selic alta ela esconde uma armadilha muito perigosa. Se por um lado ela está pagando 15% ao ano, por outro lado a inflação está corroendo boa parte desse rendimento. E aí, só para você ter uma ideia, eu fiz uma simulação com R$100 mil investidos a uma taxa de 15% durante 10 anos. No final do período você teve um ganho nominal ali de R$404 mil. E aí, só para dar uma dimensão do poder corrosivo da inflação perante o nosso dinheiro, se você considerar a inflação próxima de 5% ao ano durante todo esse período e fizer o cálculo novamente, o seu ganho real sai de R$404 mil acumulados para R$242 mil. Ou seja, quase ali a metade do que você acumulou perdeu o valor. Se a gente fizer essa mesma simulação com investimento numa carteira que tenha ativos da economia real, por exemplo, ações, fundos imobiliários, ela vai ter uma performance muito melhor porque, consequentemente, a inflação do período vai ser menor em relação ao que seria quando a Selic está alta. Porque se a Selic está alta, a inflação também está alta. Porém, se a gente investe numa carteira diversificada que ela rende os mesmos 15%, porém com uma economia um pouco melhor, o teu poder de compra ele vai ser preservado. Então, aqueles 404 mil vão chegar lá no final, não vão ser os mesmos 404, porém, como as empresas elas conseguem repassar o valor, a inflação para os clientes, ela consegue gerir melhor ali o retorno que se tem perante os outros ativos da economia. Por isso é muito mais inteligente você montar uma carteira mais diversificada, seja composta ali por vários tipos de ativos, combinados eles consigam ali dar um retorno igual que a renda fixa dá, porém com muito menos inflação do período. Toda vez que a Selic está alta, isso significa muita inflação. Ou foi o governo que imprimiu dinheiro demais, ou foi o governo que gastou demais e não tem de onde angariar recursos, ou é uma falta de confiança ali no Banco Central, falta de crescimento do país, e todo esse imbróglio ele acaba prejudicando quem investe em renda fixa. Mesmo que você tenha ali um retorno nominal muito alto, quando vai calcular o seu retorno real no período, acaba que o seu retorno não foi tão satisfatório como seria se a gente tivesse uma economia mais forte e, consequentemente, com mais investimentos em ativos de economia real, isso com certeza daria um retorno melhor com muito menos inflação. Ou seja, você pode até estar ganhando ali 15% na renda fixa, mas está apostando num país que está andando para trás. Sem contar que quando você só investe em renda fixa aproveitando os 15% ao ano, você deixa de alocar recursos em ativos de economia real, como empresas e imóveis.
e no momento que esses mesmos ativos estão sendo negociados a preços muito mais atrativos, porque a bolsa e a renda fixa ela tem correlação negativa. Quando uma está alta, a outra está baixa. Então, como a máxima da bolsa é comprar barato e vender caro, o melhor momento de comprar barato é quando a renda fixa está muito valorizada, com taxas muito elevadas. E aí você aproveita ao comprar ativos de bolsa com um preço muito mais descontado e, consequentemente, se beneficia muito mais do retorno deles ao longo do tempo. Então, Selic a 15% ela não é motivo de festa, ela é um motivo de alerta. Quem fica preso na renda fixa vai ver o mundo passar, e quem investe em ativos de risco vai acabar se beneficiando muito mais quando o país voltar a crescer. Se você quer montar uma carteira que fuja dessa armadilha e realmente acelera a tua liberdade financeira, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aqui nos comentários se você já repensou a sua estratégia de renda fixa ou se prefere aí manter tudo alocado no CDI da vida. E a gente se vê no próximo vídeo.